Então, meus amigos, antes de iniciar aqui a nossa aventura, mostrando o complexo ferroviário do município de Quixeramobim, vale a pena a gente ressaltar um pouco sobre o contexto histórico da ferrovia cearense. Eu vou falar de uma forma bem resumida, mas vocês depois podem pesquisar aí na internet. Existem livros, artigos, outros vídeos no YouTube que abordam, né, alguns documentários, melhor dizendo, que abordam de melhor forma a história da ferrovia cearense. Mas o que se sabe é que a ferrovia do Ceará ela tem seu pontapé inicial no dia 5 de março de 1870, através de um pacto associativo com alguns empresários, latifundiários de terra, pessoas importantes aqui do estado do Ceará. Eu vou deixar aqui uma relação com o nome desses sócios, digamos assim, juntamente com o governo provincial do estado do Ceará. E naquela época a ideia da implementação da ferrovia era conectar Fortaleza até o município de Pacatuba com um ramal para Maranguape. Depois essa ideia, esse projeto ele foi expandido até que tivemos aí a conexão da cidade de Fortaleza, saindo da estação João Felipe até o município do Crato, lá no Cariri cearense. Essa estação que vocês estão vendo aqui, ela não chega a ser tão imponente quanto a estação de Senador Pompeu, Ipuca, Mucim, mas ela é uma estação grande, bonita e que por muitas décadas serviu como fonte de desenvolvimento para este município. Hoje não tem mais seus trilhos, né? Seus trilhos foram retirados e aqui se tornará no futuro aí um ponto cultural, um museu que já eu vou falar para vocês mais à frente. Então todas aquelas informações, né, daquela época, estamos falando aí do final do século XIX, as notícias elas chegavam por trens ou através dos telégrafos. Então notícias, pessoas icônicas que passaram por aqui, como Quitino Cunha, Luiz Gonzaga, Padre Cícero, entre outros, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, enfim, várias pessoas importantes da história, né, passaram por essa estação. Como também mercadorias, elas eram embarcadas aqui para Fortaleza ou para o Cariri cearense, em especial na época do ciclo do gado, né, do charque, né, vendiam o gado vivo, melhor dizendo, para ser abatido nos frigoríficos em outros municípios, e também no período aí do ciclo do algodão, que realmente foi o fator, foi a mola motriz do desenvolvimento de muitas cidades aqui do interior do estado do Ceará. Essa estação foi inaugurada em 4 de agosto de 1894 e ela serviu como ponta de linha, final de linha, até 1899, melhor dizendo, a ponte ferroviária metálica sobre o Rio Quixeramobim ela foi inaugurada e consequentemente as outras estações após a ponte foram sendo inauguradas, como o Muxuré, que é Prudente de Moraes, o Sebastião Lacerda, né, que é o Lacerda, e Senador Pompeu, ok? Então, por muito tempo também esse foi o principal meio de transporte para a população de Quixeramobim região. Então as pessoas embarcavam, viajavam, enviavam essas mercadorias, recebiam essas mercadorias vindas de Fortaleza ou até mesmo do exterior. E várias dessas estações que foram inseridas em municípios, né, esses municípios eles sofreram, né, positivamente um desenvolvimento econômico. Muitas cidades elas cresceram graças à implementação da ferrovia, como Quixeramobim, Quixadá, Iguatu, o próprio Crato, né, Juazeiro do Norte. Tudo bem que Juazeiro do Norte também tem a ver a questão da religiosidade de Padre Cícero, mas enfim, muitos municípios cearenses eles se desenvolveram. Também não posso deixar de citar também que existia a ligação com a linha norte ferroviária do estado do Ceará, que, enfim, você poderia sair daqui para Fortaleza, de Fortaleza e pegar outro trem para você ir para Itapipoca, Sobral, Ipu, Camucim, enfim, era um transporte muito bom, eficiente, barato, né, que a população tinha acesso. Naquela época não existiam as estradas de rodagens asfaltadas, então esse era o melhor meio de transporte, o mais rápido. Se você não fosse por ele, você teria que ir a cavalo, né? Então
indo de carroça puxado por tração animal. E ela hoje está passando por uma reforma porque ela agora pertence assim, é concedida, né, ao Sesc, né, ao Grupo S, que é o Sesc Lê, que fica bem aqui na frente. E aqui virará uma espécie de um museu, um ponto cultural. Haverá atividades também aqui para jovens, enfim, eu vou resumir mais como um ponto cultural, certo? Mas que será administrado pelo Sesc. Lembrando que essa estação ela é tombada pelo Patrimônio Ferroviário Federal, pelo IPHAN, certo? Como, entre outros, como também Quixadá. Aí aqui é a antiga plataforma, né? São as rochas foram tiradas aqui da região e colocadas. Então aqui no passado tinha um grande movimento de trens. Essa linha aqui ela foi inserida porque no projeto do Sesc haverá uma locomotiva a diesel aqui e um vagão para poder compor aqui o complexo, aqui, esse pátio aqui cultural da estação ferroviária de Quixeramobim. Haverá também um museu e parece que o vagão que vai ser colocado aqui será uma espécie de um café ou uma biblioteca. Eu não me apropriei muito bem do projeto, mas é bem interessante, certo? Então eles já estão colocando aqui esses trilhos. Eu vou descer aqui para mostrar para vocês. Os dormentes, claro que não são os dormentes que eram utilizados na época, né? Isso aqui são aquelas linhas principais que são colocadas nos telhados, mas os trilhos são originais, foram retirados de algum trecho aí e colocados aqui. E haverá sim aqui uma locomotiva movida a diesel e um vagão. Aí ela foi pintada, tá toda pintadinha, as portas, as paredes, né? As telhas também foram ajeitadas. Aqui já funcionou a Secretaria de Cultura e Turismo de Quixeramobim, funcionou por muitos anos o Conselho Tutelar, foi a Pinacoteca, enfim, hoje em dia agora pertence ao Sesc, que fica bem aqui ao lado, ó, Sesc Lê. Então ele agora serve como uma extensão desse equipamento e o objetivo aqui é promover cultura, conhecimento, educação. Isso é muito bom porque essa área aqui ela era uma área que estava se tornando marginalizada, né? Era ponto para usuários de drogas, enfim, muito perigoso, tinha violência. Eles colocaram aqui também as rampas de acessibilidade, ó, para PCDs, né? Pessoas com deficiências. Colocaram uns vidros aqui porque talvez será um local onde será climatizado. Toda a iluminação, tem guarda patrimonial, inclusive até falei com um rapaz aqui para poder gravar, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Também vou colocar aqui algumas fotografias, são poucas, mas tem umas fotografias bem legais da época que o trem passava aqui. Eu vou botar agora aqui na sequência. Vocês viram as fotos, né? Que são bem interessantes as fotos da época. E agora mostrando aqui para vocês os detalhes das portas. Esse aqui acho que chama de mão francesa, né? Que é o alpendre aqui do pátio. Aí bem aqui era onde ficava o sino, né? Onde o agente aí badalava o sino para o trem continuar. Essa área aqui, deixa eu descer que é melhor, porque amplia mais aqui para vocês visualizarem. Então essa porta com essas duas janelas era o espaço onde ficavam o escritório, o agente, a parte administrativa. E esses dois blocos aqui da estação, essa e essa daqui, era onde se guardavam as mercadorias que seriam embarcadas, né, programadamente, né, no dia seguinte, na semana posterior. Muito legal. Que bom, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo aí
que essas ferrovias elas estão sendo restauradas. Tem uma que é um belo exemplo de um restauro, que é a estação de Antônio Diogo, lá em Redenção, que é um distrito de Redenção, que a estação praticamente estava totalmente em ruínas, e aí uma parceria do governo do estado com o município, eles restauraram e fizeram lá também um espaço cultural. Vou deixar uma foto aqui para vocês olharem lá e quem se interessar também fazer uma pesquisa avançada. Ok? Então agora a gente vai seguir caminho nessa direção aqui para a gente mostrar os outros locais que compõem o antigo complexo ferroviário do município de Quixeramobim. Vamos lá. Bem, pessoal, dando continuidade aqui ao vídeo, eu estou agora aqui no Memorial Antônio Conselheiro, que fica localizado a uns 400 metros da estação ferroviária, e mais aqui na frente fica a antiga ponte ferroviária metálica sobre o rio Quixeramobim, que a gente vai gravar em seguida lá. Esse aqui é um memorial que é dedicado ao Antônio Vicente Mendes Maciel, que é o Antônio Conselheiro, que ele é natural de Quixeramobim, nasceu no dia 13 de março de 1830 e foi um líder revolucionário, onde combateu, né, junto com vários sertanejos, as tropas republicanas, lá na Guerra de Canudos, no sertão da Bahia. E por que é que eu estou mostrando aqui para vocês? É porque esse memorial ele foi inaugurado aí no finalzinho da década de 1990, e no passado o trem ele passava por aqui, certo? Aqui existia um aterro, o trem passava por cima e aqui embaixo era uma área alagável, que eu vou mostrar para vocês aqui já aqui o pontilhão e umas fotos na sequência. E aí quando eles estavam construindo aqui esse memorial, que é uma idealização arquitetônica do compositor Fausto Nilo, eles deixaram, para nossa sorte, esse testemunho, que é um antigo pontilhão, que nada mais é do que uma ponte, uma pequena ponte ferroviária. E aqui existe um riacho que hoje ele está canalizado, está mais na verdade assim para um esgoto do que um riacho, que é o Riacho Capadócia. Eu vou colocar aqui, pessoal, umas fotos desse setor aqui para vocês verem, fotos antigas. E também tem duas fotografias onde, na verdade, tem uma fotografia onde tem uma Maria Fumaça, uma locomotiva a vapor, indo para a estação de Quixeramobim, vindo sentido Ponte Metálica até a estação ferroviária de Quixeramobim. Enfim, dando continuidade. Então, quando eles foram construir aqui o memorial, eles tiraram o aterro que existia aqui, né? O trem passava aqui nesse nível e deixaram aqui o antigo pontilhão, que são rochas da época, né? Estão encaixadas direitinho e tal. Tem aqui ainda a estrutura de ferro por onde passava o trilho e etc. E mais aqui na frente ele seguia, melhor dizendo, em direção à ponte metálica de Quixeramobim. Então foi bem bacana essa ideia de deixar esse testemunho, né, para vocês verem aqui o quanto é imponente esse complexo ferroviário de Quixeramobim, enquanto essa cidade ela tem um carinho pela ferrovia, pela história e, como eu disse anteriormente, pelo desenvolvimento, né, de tudo que a ferrovia proporcionou para este município, que ainda está proporcionando, que hoje é através aí da figura das obras da ferrovia transnordestina. Aí no espaço eles montaram aqui um jardim. Isso daqui é uma timbaúba. Deixa eu ver se essa é uma timbaúba. Que é dessa semente aqui, vocês conhecem? Que a gente conhece como timbaúba. Outros locais o pessoal chama de tamboril. Tem até um nome pejorativo aí que o pessoal chama orelha de negro também. Tá aqui, é a timbaúba, essa árvore aqui. Bem frondosa, nativa. E aí eles aproveitaram aqui o espaço para fazer esse jardim, né? Enfim,
arborização. Tá mais para uma área arborizada do que propriamente para um jardim, né? Então beleza, agora a gente vai chegar ali na ponte metálica sobre o rio Quixeramobim. Simbora. Bem pessoal, dando continuidade ao vídeo, olha que coisa interessante. Quando a prefeitura de Quixeramobim ela fez aqui a urbanização dessa área, principalmente porque por causa também da construção do memorial, eles colocaram essas pedras portuguesas, mas deixaram aqui uma linha, né, uma réplica aqui de uma linha desenhada, indicando por onde é que o trem passava, né? Ele seguia aqui pela ponte, e aqui ele seguia passando ali pelo aquele pontilhão e indo para a estação de Quixeramobim. Mas essa linha aqui só tem nesse trecho aqui, do memorial até após ali a ponte ferroviária. Então vamos entrar aqui para vocês conhecerem. É um dos principais cartões postais aqui de Quixeramobim, uma ponte muito imponente, que é a ponte ferroviária sobre o rio Quixeramobim ou a ponte metálica ferroviária. E esses obstáculos aqui, né? O que é porque quando o projeto aqui ele foi idealizado, só é permitido o trânsito de pedestres e de ciclistas. Só que o que estava acontecendo? Quando não tinha esses obstáculos, de tempos em tempos passava aqui motoqueiros, pessoas dirigindo carros, né? Então é errado, é proibido, poderia ter ocasionado algum acidente. E sem falar que a passarela foi projetada apenas para suportar pedestres e ciclistas, e não carros e motos, né? Então a prefeitura colocou aqui esses obstáculos aqui e lá no final, tá? Enfim, aqui é a entrada da ponte muito bonita, imponente, na cor vermelha, mas ela já foi de cor prata. Vou colocar aqui uma fotografia para vocês olharem como era ela antes. E o histórico dessa ponte, né? Vamos falar assim vou falar de uma forma bem resumida, igualmente o que eu falei ali na estação de Quixeramobim, né? Sobre a história da ferrovia cearense. O que se sabe é que essa ponte ela foi inaugurada no dia 5 de fevereiro de 1899. As suas peças, elas vieram da Bélgica, que naquela época você comprava, né, as pontes, enfim, essas armações, essas estruturas metálicas de empresas, né, lá europeias, e elas tinham os catálogos com os modelos. Essa daqui é um modelo, se não me falha a memória, acho que é treliça, mas eu vou colocar aqui o nome. Enfim, essas peças foram compradas da Bélgica pela Estrada de Ferro Baturité, foram transportadas através do Oceano Atlântico até Fortaleza, e quando essas peças chegavam lá em Fortaleza, elas eram transportadas de trem até aqui, e logo em seguida elas eram montadas. Então é uma ponte totalmente parafusadas, ó, vou mostrar aqui para vocês os parafusos, ó, os detalhes. Também utilizavam soldas em alguns locais. E ela passou quase 3 anos para ser montada, tá? Então ela só foi liberada para tráfego em 5 de fevereiro de 1899. E aí Quixeramobim ele deixa de ser final de linha, né? Para continuar o escoamento aí dos tráfegos de trens, né? Porque até então não tinha como os trens passarem porque a ponte estava em construção. É um dos principais cartões postais aqui de Quixeramobim. Muitas pessoas vêm até aqui, tiram fotos, enfim. Se não me falha a memória, ela tem uma extensão de 210 metros e já foi a terceira maior ponte ferroviária da América Latina. E nesses 210 metros, ela é dividida em 4 seções, que se não me falha a memória, eu vou colocar aqui a extensão dela e a extensão de cada seção. Por quê? Porque tem essas divisões aqui, ó. Então aqui é uma seção, aí 2, 3 e 4. Então ela é dividida em 4 seções e tem aproximadamente aí 210 metros. Enfim, como eu disse, vou colocar aqui a metragem correta. E aí ela foi desativada
no finalzinho da década de 80. Por quê? Porque os trens de passageiros da Refesa, elas ficaram ativas até dezembro de 88. Então a Refesa, a estatal naquela época, entendeu que não era mais viável economicamente ter tráfego de trens de passageiro, até porque a ferrovia ela sempre competiu, a partir do governo de Juscelino Kubitschek, com as estradas de rodagem, com os transportes rodoviários. E aí, cada vez mais as pessoas estavam menos interessadas em viajar de trem e preferiam viajar de ônibus, ou então tinha seu carro. E aí eles desativaram juntamente essa ponte com a estação ferroviária. Eles fizeram o que a gente chama de variante. Eles tiraram os trilhos aqui da cidade e fizeram lá uma outra ponte ferroviária, que é uma ponte que foi inaugurada em 1990. E daí, como não tinha mais os transportes de passageiros, ia ficar só os trens de cargas, era muito perigoso esses trens de carga passar por dentro do centro de Quixeramobim, que já estava totalmente urbanizado, várias casas e comércios. Então, na história da Refesa já houve diversos acidentes com trem cargueiros, e muitos desses trens cargueiros eles transportavam combustíveis, né, inflamáveis, e com isso gerava todo um caos, um acidente. Então a Refesa achou melhor tirar o trilho de dentro da cidade, né, e fazer essa chamada variante, né. Outros exemplos de cidades que tiveram essas variantes foi a Copiara, eu acho que São Luís do Curu, não sei se Sobral também teve, mas algumas cidades aqui do estado do Ceará que eram atendidas pela ferrovia, elas foram retiradas justamente com medo, né, desses trens cargueiros passarem pelo centro e sofrer algum acidente e causar aí um caos generalizado. E aí, uma vez desativada, ela ficou por quase 10 anos sem trilhos, abandonada, até que a prefeitura de Quixeramobim ela restaurou, juntamente também com Fausto Nilo, né? Quem não sabe, Fausto Nilo é um compositor e arquiteto cearense, também natural aqui de Quixeramobim. E aí eles fizeram aqui essa passarela de madeira, que aí liga ali o bairro do Depósito até aqui o centro de Quixeramobim. Lá no Dragão do Mar, que é aquele centro cultural lá em Fortaleza, tem umas réplicas dessa ponte. Aliás, tem uma réplica dessa ponte, melhor dizendo. Pequenininha e tal, mas é porque é para homenagear Quixeramobim, porque também o Dragão do Mar é uma idealização arquitetônica também do Fausto Nilo. Beleza, simbora, vamos continuar nossa jornada. Bem, pessoal, continuando a nossa jornada pelo complexo ferroviário de Quixeramobim, nós estamos aqui no bairro do Depósito. Já falo para vocês aqui sobre esse prédio. Nós saímos lá da estação ferroviária de Quixeramobim, que era o nosso primeiro ponto. Depois lá no Pontilhão, ao lado do Memorial Antônio Conselheiro, que era o nosso segundo ponto. E mais recentemente nós passamos aqui na ponte metálica ferroviária de Quixeramobim, que é o nosso terceiro ponto. Agora nós estamos aqui no antigo depósito ferroviário de Quixeramobim, que infelizmente ele é pouco reconhecido, pouco valorizado no que diz respeito ao turismo, e que ao mesmo tempo ele foi muito importante, e vocês podem até observar que ele é um prédio até mais imponente, pelo menos do meu ponto de vista, do que a estação, assim, de magnitude, né, grande, né, até porque era para comportar aí várias locomotivas, carros ou vagões que ficavam aqui para a manutenção. Lá em cima tem umas iniciais, estou aqui para vocês olharem, que é RVC, que significava Rede de Viação Cearense. Era uma espécie de uma estatal do Ceará que sucedeu a antiga Estrada de Ferro Baturité e antecedia depois a Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, Refesa. E falando um pouco do histórico desse galpão aqui, desse depósito, até 1936 o local, as oficinas que faziam reparo nas locomotivas movidas a vapor funcionava em Quixadá, a mais próxima daqui, ao lado da estação, né? E aí, com o advento, né, do aumento das quantidades de locomotivas transitando pela linha, a chegada das locomotivas movidas a diesel, acharam melhor
transferir o depósito que ficava em Quixadá para cá, em torno aí do ano de 1936. Então, por quase 50 anos, aqui foi o local onde se fazia manutenções de trem. Por isso que é conhecido como depósito, porque é um depósito ferroviário, mas o termo correto é oficina. Então, tinha a parte aqui dos escritórios. No outro lado ali, tinha a casa onde morava o chefe do depósito. Pessoal, eu tô gravando aqui na terça-feira de carnaval e tá o barulho, tá? Mas vou tentar falar mais próximo aqui. E os trens, eles entravam por aqui, ó. Por essas entradas. Os portões bem largos e altos. E eles ficavam aqui, ó, passando por manutenções. Hoje funciona o equipamento da prefeitura, que é um CRAS. Mas por muitos anos ele ficou em estado de ruínas. Até que a prefeitura ela conseguiu a posse desse prédio e fez aí o restauro. E hoje serve a sociedade através de um CRAS. Eu vou aqui me afastar desse barulho, até mesmo para não sofrer aí um copyright, né? Um direito autoral aí do YouTube para essas músicas ridículas, diga-se de passagem. Enfim, aí tem aqui a arquitetura dela, a arquitetura Arte Deco, que foi muito recorrente e utilizada aí na época do governo do Getúlio Vargas, ali na década de 1930, 1940, 1950. E eu digo que ela é imponente porque ela é grande, né? Mas infelizmente, assim, em relação ao turismo, não é tão valorizado, porque as pessoas não vêm aqui, não tem isso aqui como um ponto histórico. Mas eu valorizo, tá? Eu valorizo e considero isso aqui também como um ponto histórico. Aí teve toda uma urbanização também com aquelas pedras portuguesas. E aí ficou bem bonitinho aqui, pessoal. Era um jardim aqui à frente, ó. Aí o trem, ele saía lá da estação, passava pelo pontilhão, pela ponte. Aí se necessitasse de reparos, eles paravam aqui, entravam. Se não, ele seguia por trás aqui do depósito e seguia em direção a Senador Pompeu. Vou mostrar aqui pra vocês, à frente. Meus amigos. Bom, bora lá, vamos continuar aqui as nossas filmagens e sair desse barulho aqui chato. Vamos lá. Pessoal, gravar bem rapidinho aqui, que tá vindo ali uma chuva, mas aqui é para mostrar para vocês a última ponte ferroviária que foi construída aqui em Xeramubim, no período daquela variante que eu falei para vocês, né? Eu tinha falado que o trem, ele saiu, né? A sua rota foi retirada do centro de Xeramubim e foi colocado num bairro periférico ao centro. Então, em dezembro de 1990 é inaugurada essa variante, que é uma ponte de concreto. Esse sentido aqui eu estou vindo de Quixadá para cá, eu estou indo para Senador Pompeu. E essa ponte de concreto ela foi construída para aguentar as toneladas e mais toneladas de cargas, né, de trem cargueiros que passou aqui por mais de 10 anos. Hoje ela está desativada, a gente não sabe realmente o que é que vão fazer com essa ponte. A gente não sabe se vão fazer uma nova passarela, até porque o bairro de Xeramubim cresceu muito, né? Principalmente aqui nesse bairro aqui que a gente conhece como Matadouro, esse bairro aqui que a gente conhece como Maravilha. Mais lá na frente haverá aquelas duas pontes ferroviárias das obras da Ferrovia Transnordestina, mas esse trecho aqui está incerto, ninguém sabe o que é que a União pretende fazer com essa ponte. Ela já está se deteriorando, ó. Aqui alguns braços, aqui parapeitos estão caídos. Os trilhos ainda estão aqui, mas os dormentes já estão podres. Mas aqui embaixo, ó, é o rio Xeramubim. E ela tá aqui, tá parada, tá ociosa. E como eu disse para vocês, a gente não sabe o que é que a União pretende fazer com essa ponte.
É isso aí, pessoal, bora voltar porque vai cair água. Tá ventando muito aqui. E vejam aqui, pessoal, como é que tá o estado aí da antiga linha sul. Totalmente tomada por vegetação. Tem vários e vários trechos aí que já está ocupada por diversas casas, né? Outros trechos, os trilhos foram retirados, foram roubados. E aí dessa forma, no meu ponto de vista, eu acredito que a Transnordestina não irá reaproveitar essa linha. Não faz sentido ter duas linhas, essa e a nova. Se for para trazer novamente os trens de passageiro, eu acredito que vão aproveitar essa daí, que é a bitola mais larga, né? Essa daqui ela é mais curtinha. É a bitola métrica e a de lá é a bitola mista. Bitola é esse espaço aqui, ó, de um trilho para o outro. Aí na Transnordestina ela vai ser mais larga, aí terá 3 linhas, certo? Como eu disse, uma para a bitola mista, né, que é métrica, e a outra que é mais larga. Bom, bora lá que já tá chovendo. Bem, pessoal, a chuva deu uma breve trégua. Eu estava agora há pouco lá na ponte e o tempo já estava fechando, até neblinou, mas abriu o sol de novo aqui e acredito eu que dê tempo de finalizar aqui a nossa jornada aqui, mostrando o complexo histórico ferroviário de Quixeramobim. Meus amigos, eu disse para vocês que no ano de 1990 a Refes ela fez uma variante na cidade, né? Expliquei e tal, toda aquela problemática dos trens cargueiros circularem por dentro da cidade, da zona urbana, e com isso vinha acontecer algum acidente na cidade, igualmente o que aconteceu em outros municípios aí do estado de Ceará, exemplo de Aracuiaba, Capistrano. E essa daqui é a nova estação ferroviária de Quixeramobim. Então Quixeramobim ela tem 2 estações. Ela tem a antiga, que é aquela lá que hoje está sendo ocupada pelo Sesc, e nós temos essa pequenininha aqui, que é a nova, que ela foi inaugurada também em 1990, juntamente com a variante e com a ponte ferroviária, aquela lá de concreto, construída lá, onde eu mostrei para vocês há pouco tempo. Os trilhos ainda estão aqui, mas a partir desse ponto aqui, você já consegue ver aqui os telhados das casas que estão ocupando, na verdade, melhor dizendo, invadindo o pátio ferroviário e construindo aí suas residências, né? Enfim, aí aqui nós temos essa pequena estação, um poste, um poste aqui com para-raio lá em cima, um antigo poste aqui de trilho, e aqui a pequena estação que eu não sei com que é que ela é ocupada hoje em dia. Aí bem pra cá assim é as obras da Ferrovia Transnordestina. Aqui é a antiga passagem de nível. E é isso, né? Vamos seguir viagem. Bem, pessoal, esse conjunto de 5 casas, elas são as antigas casas de turmas da Refesa. Essas casas de turmas eram onde ficavam morando os funcionários que faziam a manutenção da linha. Elas também foram desativadas juntamente quando a variante foi retirada daqui do centro de Quixeramobim, e essas casas elas foram leiloadas, né? Então hoje elas não pertencem mais à União, e sim tem um proprietário particular. Elas ficam localizadas aqui bem próximo da antiga estação ferroviária de Quixeramobim e ao lado aqui do Sesc Lei. Meus amigos, eu parei nessa rua aqui só para fazer uma menção. O nome dela é a Rua 14 de Agosto. Por que é que eu parei para mostrar essa rua? É que essa rua aqui, no passado, ela era conhecida como a Rua dos Ferroviários, porque quase todo esse conjunto aqui de casas, esses quarteirões aqui, eram casas que moravam ferroviários ou ex-ferroviários. E notem que ela está bem pertinho aqui, as casas, né, estão localizadas de frente para o Sesc Lei, e a estação de Quixeramobim é bem aqui. Então era bem
cômodo para eles morarem bem próximo da estação. E essa rua ela é bem antiga, tá? Ela surge justamente num período quando a estação é inaugurada lá em 4 de agosto de 1894. Pessoal, para a gente encerrar o vídeo, esse aqui é o nosso último ponto. Eu gostaria de mostrar para vocês esses dois prédios. Esse aqui onde tem essa ótica e essa aqui da esquina. Aqui no passado existiam duas casas do agente, ou dos agentes, que eram aquelas casas onde moravam chefes da estação. Então existia uma rosa, cor rosa aqui na esquina e existia uma amarela aqui onde hoje é essa ótica. Igualmente os prédios lá das casas da turma, né? O pessoal da manutenção lá da ferrovia, elas também foram leiloadas e vendidas. Então logo quando os proprietários compraram, elas demoliram e fizeram esses prédios aqui modernos. E elas estão bem localizadas, bem próximo da estação, ó. Ali a estação, atravessavam a praça e vinham aqui para suas casas, ok? Esse vídeo ficou muito longo, pessoal, e ainda tinha muitas coisas sobre o complexo ferroviário que não entraram, mas eu queria mencionar dois assuntos que podem até ser temas para os próximos vídeos. Um é sobre o antigo ramal de Quixeramobim, que era um ramal ferroviário que saía da estação ferroviária de Quixeramobim, e até a barragem, que era o ramal que serviu de apoio para a construção do primeiro projeto, do segundo projeto da barragem na década de 1920. E o outro tema é sobre o Comendador Garcia, que foi o político, né, dizem, né, a historiografia, que ele foi o responsável por trazer a ferrovia para Quixeramobim. Acreditam-se que ela tinha projetos para seguir de Quixadá para Canidé ou de Quixadá para Solonópolis. Então o Comendador Garcia, ele trouxe a ferrovia para cá, para Quixeramobim, e existe um busto dele ali na praça que leva o seu nome, né? A Praça Comendador Garcia, tá? E no mais, agradecer de coração a todos que ficaram até o final desse vídeo. Muito obrigado. Mais uma vez reforço a vocês que não são inscritos, que se inscreva e deixa o curtir. Quem já é inscrito, deixa o curtir, comente aí nos vídeos, nos comentários desse vídeo, o que é que vocês acharam desse vídeo. Assista os anúncios, compartilhe com as outras pessoas, porque vocês fazendo isso o YouTube vai entender que o canal é relevante e indicará para outras pessoas. No mais é isso, meus amigos, forte abraço, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.